Olá, meu nome é Valdicleia, sou estudante do curso técnico em enfermagem Paulo de Gramagool, curso ofertado pela Unimuns, e hoje vou estar falando para vocês um pouquinho do meu projeto integrado. Meu projeto tem como tema espiritualidade e religiosidade. Minha delimitação do tema é a importância da espiritualidade no tratamento dos transtornos mentais. Esse trabalho tem como objetivo mostrar como a fé, a espiritualidade, pode ajudar no tratamento dos transtornos mentais. Vale ressaltar que esse tema é pouco conhecido, tanto pelos profissionais da saúde quanto aos pacientes, visto que foram realizadas diversas pesquisas e durante a decorrer dessa apresentação vou estar mostrando para vocês alguns benefícios que a espiritualidade traz, tanto para os transtornos mentais quanto para algumas doenças. E a espiritualidade também reduz até mesmo o risco de morte. Nos últimos anos, a questão da ciência e espiritualidade tem sido abordados de acordo com a sua importância no processo de reabilitação e cura de doenças. Um ponto ao qual foi de extrema importância para a entrada da espiritualidade no cenário da saúde. O principal caminho do paciente para o enfrentamento da doença é a busca de uma abordagem espiritual, ressaltando ainda que eles, em fases mais difíceis, aproximam-se dos princípios religiosos como um alicerce de alívio para seu sofrimento. Penha, Silva, 2011 e o Ministério da Saúde, 2013. Como podemos ver nessas citações, mostra que é algo que a gente vê bastante, principalmente nos hospitais, que a gente já teve contato, pessoas assim com doenças mais graves, elas tendem a buscar mais de Deus, né? Buscar mais a religião, estar mais em oração, pedir oração aos familiares. Algumas pesquisas mostram que a religião proporciona um melhor resultado na recuperação de doenças, tanto físicas quanto mentais. Pargamet e Lomax, 2013. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, em sua estimativa, consta que cerca de 5 a 10% das pessoas sofrem algum tipo de distúrbio mental, em decorrência de algum trauma vivido. Essas pessoas dificilmente têm acesso à saúde com profissionais capacitados para tais condições. Como podemos ver nesses artigos, né, o primeiro mostra, né, que realmente a religião proporciona um melhor resultado na recuperação, né, de alguns doentes, em alguns pacientes, em alguns casos, e esse segundo fala que cerca de 5 a 10% de pessoas já tem esses distúrbios mentais, tem algum tipo, em decorrência de alguma coisa vivida, alguma coisa que aconteceu na infância, está refletindo agora. E, infelizmente, essas pessoas têm, assim, profissionais capacitados para essas condições. Então, é a hora de estar revendo, né, essa questão dos profissionais, estar fazendo essas capacitações, porque esse número só está crescendo cada vez mais. Então, a gente precisa ter profissionais capacitados para estar desde o início, né, do tratamento dessas pessoas, para que esses distúrbios, né, venham a ser reduzidos. A espiritualidade proporciona ao paciente a esperança diante a doença, possibilitando a busca de novos caminhos na aceitação das circunstâncias impostas pela doença. O bem-estar espiritual é uma fonte de proteção contra conflitos psiquiátricos, por exemplo, queixas psicossomáticas, distúrbios de sono, de estresse, funcionamento do mecanismo de enfrentamento de experiências de estresse profundos. Ottaviani et al. 2014, Martialzek e Custódio, 2014. Como podemos ver nesse artigo, é outro artigo, né, falando, né, da espiritualidade, tanto que ela proporciona aos pacientes, né, uma melhora, um bem-estar espiritual. Leon, 2007, ele realizou um estudo comparando dois grupos de pessoas que sofriam transtornos mentais. Um grupo, pessoas que tinham hábitos religiosos, que tinham uma crença, e outro grupo que não. Esse estudo constatou que o grupo que haviam pessoas com crença, que tinham
tinha hábitos religiosos teve uma alta melhora comparada ao grupo de pessoas que não tinham nenhuma prática religiosa, não tinha nenhuma ligação com espiritualidade, com fé. Ciência comprova que pessoas espiritualizadas podem diminuir o risco de alguns tipos de doenças, tais como cardiovasculares, o diabetes, o AVC, insuficiência renal. Viva Saúde 2013. Um estudo do Instituto Pazzanese de Cardiologia em São Paulo concluiu que práticas regulares religiosas baseadas na fé pode reduzir o risco de morte em até 30% para pacientes em tratamento. UOL 2016. Consta então que o meu objetivo geral ele foi atendido, visto que foram feitas diversas pesquisas e estudos, e eles mostram, né, que a espiritualidade ela realmente ajuda no tratamento dos transtornos mentais, não somente neles, mas também auxiliam no tratamento de algumas doenças, tais como AVC, infarto, insuficiência renal, diabetes, entre outras. Foram feitas diversas pesquisas, algumas delas comparando alguns grupos, né, com pacientes que tinham fé, que tinham espiritualidade, pacientes que não tinham, e os resultados foram positivos para aquele grupo com pacientes que tinham fé, que tinham uma religião, que tinha uma espiritualidade. Podemos perceber também no nosso dia a dia mesmo, pessoas que estão passando por alguma enfermidade, estão hospitalizadas com doenças graves, elas tendem mesmo a procurar, né, a busca de Deus, buscam estar rezando mais, orando mais, pedindo orações familiares. Vale ressaltar ainda que em nenhum momento desse trabalho eu quis falar na questão da religião, e sim focar mesmo na questão da espiritualidade, porque independente da religião que a pessoa segue, essas pesquisas comprovaram, né, que a espiritualidade ela realmente ajuda no tratamento de algumas doenças, principalmente dos transtornos mentais. Metodologia. Essa pesquisa trata de uma revisão de literatura. A base de dados foi Cielo, Lilac, Medline, revistas de enfermagens brasileiras, revistas eletrônicas e o Google Acadêmico. E o critério de inclusão foi artigos escritos em língua portuguesa, no período de 2000 a 2018, e artigos que abordem como tema espiritualidade e religiosidade em relação aos transtornos mentais.